Lula e Bolsonaro fazem primeiro embate do segundo turno. Colunistas comentam Lula e Bolsonaro podem caminhar livremente pelo palco da emissora. Debate entre Lula e Bolsonaro tem troca de acusações sobre corrupção e fake news. Discussões sobre vacina e orçamento secreto. Candidatos do PT e do PL fizeram primeiro debate do segundo turno neste domingo. Votação será em 30 de outubro. Os candidatos à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e Jair Bolsonaro, PL, participaram neste domingo 16, do primeiro debate do segundo turno das eleições 2022. O encontro foi organizado por TV Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo. O debate foi dividido em 3 blocos. Os candidatos tiveram momentos de confronto direto, em que precisaram administrar bancos de tempo com 15 minutos cada, e também responderam a perguntas formuladas por jornalistas. No primeiro bloco, os 2 candidatos responderam a uma mesma pergunta sobre orçamento. Depois, debateram em confronto direto sobre temas como a gestão federal na pandemia de Covid, o pagamento de auxílios como Bolsa Família e Auxílio Brasil e as obras realizadas em governos anteriores. No segundo bloco, questionados por jornalistas, Lula e Bolsonaro trataram de temas como propostas para mudar a composição do Supremo Tribunal Federal, STF, preços dos combustíveis, divulgação de fake news e relação com o Congresso, além da acusação de suposta pedofilia por parte Bolsonaro, repudiada pelo candidato. No terceiro bloco, os candidatos responderam a uma mesma pergunta sobre o déficit educacional na pandemia. Depois, voltaram ao confronto direto e usaram a maior parte do tempo para trocar acusações sobre corrupção. Por fim, apresentaram suas considerações finais. O debate foi realizado 2 semanas antes da votação de segundo turno para presidente, marcada para 30 de outubro. O candidato eleito em segundo turno toma posse no cargo no próximo dia 1º de janeiro, em cerimônia no Congresso Nacional. Desta vez, o mandato presidencial terá 4 dias a mais. Uma reforma eleitoral aprovada em 2021 definiu que em 2027, a posse presidencial será em 5 de janeiro. Corrupção e apoio no Congresso. O tema do combate à corrupção e dos escândalos das últimas décadas apareceu nos 3 blocos do debate. O jornalista Josias de Souza, do UOL, questionou Lula e Bolsonaro sobre a negociação com o Congresso e citou os escândalos do Petrolão, governos Lula e Dilma, e do orçamento secreto, governo Bolsonaro, ligados à compra de apoio de parlamentares do Centrão. Bolsonaro negou que tenha comprado o Centrão com orçamento secreto e disse que pode até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que o executivo. Eu comprei com o orçamento? Eu vetei. Derrubaram o veto. Agora, se eu comprei, eu tenho voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógica ou não é? Eu tenho aqui uma lista preliminar, 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós do lado de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente. Lula disse que os deputados são responsabilidade do povo brasileiro e que, se eleito, pretende criar um orçamento participativo. Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto. Eu vou tentar criar um orçamento participativo, que foi uma coisa que criamos nos estados brasileiros. Vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. No terceiro bloco, durante o confronto direto, Lula e Bolsonaro voltaram ao tema, com foco nas denúncias de corrupção e desvio de recursos na Petrobras em anos anteriores. Se houve corrupção na Petrobras, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. Prendeu porque houve investigação, porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo do filho, da filha, do cartão de crédito, das casas, nada. Era o portal da transparência e a lei de acesso à informação, disse Lula. Você entregou para partidos políticos diretorias da Petrobras, fez um leilão em troca de apoio no parlamento, botava gente indicada por grupos partidários e o pessoal entrava para saquear. E você, com os votos caindo para aprovar propostas, você se refestelava, acusou Bolsonaro. Auxílio Brasil x Bolsa Família. Logo no primeiro trecho do confronto direto, Jair Bolsonaro usou parte do tempo para comparar o Bolsa Família,
criado na gestão PT, com o auxílio emergencial pago na pandemia e o Auxílio Brasil criado para suceder o Bolsa Família no ano passado. Só de auxílio emergencial, em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. O Bolsa Família pagava muito pouco, eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, especial do Nordeste, do interior do Nordeste recebendo. Algumas famílias começando a receber R$ 42. Se podia dar algo melhor, como tá dizendo agora, por que não deu lá atrás? Disse Bolsonaro. Em resposta, Lula citou outras medidas de assistência social adotadas pelo governo federal entre 2003 e 2010, quando era presidente. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre. Era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1,4 milhão de cisternas que nós fizemos para o Nordeste. Era o PNAE, Programa de Alimentação Escolar, para levar comida para as crianças mais pobres, e a gente comprava do pequeno produtor. Além do aumento do salário mínimo de 74% e numerou. Conduta na pandemia. Na primeira rodada de confronto direto, Lula questionou Bolsonaro sobre a conduta do governo na pandemia. Até este domingo, o Brasil contabilizava 687.195 mortes pela Covid. A sua negligência fez com que 680 mil pessoas morressem quando mais da metade poderia ter sido salva. A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, desacreditou a vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogadas por falta de oxigênio em Manaus. Não tem na história de nenhum governo no mundo alguém que brincou com a pandemia e com a pandemia como você brincou, disse Lula. Em resposta, Bolsonaro citou a ocasião em que Lula disse ainda bem, ao se referir ao papel da Covid-19 em demonstrar a necessidade do Estado, e defendeu a política do governo contra o vírus. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas, disse Bolsonaro. Orçamento e cortes. No primeiro bloco, os dois candidatos foram questionados sobre quais cortes farão no orçamento se eleitos, para viabilizar os projetos prometidos na campanha. Primeiro a responder, Bolsonaro disse que o Auxílio Brasil será permanente e bancado a partir da reforma tributária que ainda tramita no Senado. Bem como nosso governo estuda, ao se privatizar alguma coisa, uma parte obviamente vai para pagar juros da dívida e outra parte para irrigar projetos outros que podem acontecer, disse. Lula fez referência ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que implementou em seu segundo mandato. O candidato também citou a aprovação de uma reforma tributária pelo Congresso para taxar menos os mais pobres e os trabalhadores. Por isso é que nós propomos uma isenção até R$ 5.000, não pagamento do imposto de renda, e cobrar dos mais ricos, que muitas vezes não pagam sobre o lucro e sobre o dividendo. Aí vamos ter dinheiro para fazer as políticas que nós fizermos, completou. Mudanças no judiciário. Lula e Bolsonaro foram questionados pela jornalista da TV Cultura Vera Magalhães sobre as propostas em tramitação no Congresso que podem alterar regras do Supremo Tribunal Federal, incluindo o número de ministros. Ambos negaram intenção de propor algo nesse sentido. Não é democrático um presidente querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Estou convencido de que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, companheiro partidário é um atraso que a população brasileira já conhece muito bem. Acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo, não por amizade, disse Lula. Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta, como nunca estudei isso com profundidade. Mas deixo claro, no momento o PT tem 7 ministros indicados, eu tenho 2. Caso eu venha a ser reeleito, tenho mais 2. Eu ficaria com 4 e o PT com 5. Está feito o equilíbrio, respondeu Bolsonaro, que defendeu publicamente na última semana aumentar o número de ministros do STF de 11 para 16. Combate às fake news. Lula e Bolsonaro foram questionados pela jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha, se comprometeriam a propor lei específica para punir autoridades eleitas e servidores que divulguem fake news. Os candidatos usaram o tempo para acusar o adversário de propagar notícias falsas,
E nenhum dos dois respondeu à pergunta. Eu já participei de outras campanhas contra o FHC, o Collor, o Serra e o nível era outro. Era um nível civilizado, em que a verdade sempre prevalecia. Eu acho que a campanha tem que ser regulada, a justiça tem que tomar decisão, e toda vez que houver mentira, nós vamos entrar com processo para tirar, diz Lula. Em resposta, Bolsonaro citou a decisão do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que mandou a campanha do PT tirar do ar um vídeo de Bolsonaro com falas sobre meninas venezuelanas. Me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que tenho mais de sagrado. Defesa da família brasileira, defesa das crianças, defendeu-se o candidato à reeleição. Pandemia e danos à educação. No terceiro bloco, Lula e Bolsonaro foram questionados sobre como resolver a defasagem educacional agravada pela pandemia e a desigualdade que afeta os alunos em sala de aula. O governo federal vai compartilhar com governadores e prefeitos a responsabilidade de recuperar essas aulas, para que esses alunos possam aprender mais. Nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão. Convidar professores, quem sabe, trabalhar de domingo, quem sabe, trabalhar de sábado para que a gente possa fazer que essa meninada consiga aprender o que deixaram de aprender na pandemia, prometeu Lula. A garotada ficou 2 anos em casa, eu fui contra isso. Nós já estamos fazendo. O nosso ministro da Educação tem um aplicativo que está há 1 ano em vigor. Chama-se Grafogame. No tempo do Lula, a garotada levava 3 anos para ser alfabetizada. Agora, no nosso governo, leva 6 meses. Nós vamos começar agora com o FIES técnico para a garotada do ensino médio ter uma profissão. Auxiliar de enfermagem, enfermeiro, entre tantos outros, disse Bolsonaro. Considerações finais. Em sua última fala no debate, o presidente Jair Bolsonaro disse que deseja um país livre e com liberdade de expressão. O candidato à reeleição também recorreu às pautas de costumes como proibição de drogas, a liberdade religiosa e o aborto, e criticou o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Nas considerações finais, o ex-presidente Lula rebateu Bolsonaro, usando como argumento o fato de ter sancionado a Lei de Liberdade Religiosa. O candidato do PT afirmou também que o atual presidente é um ditadorzinho que quer ocupar a Suprema Corte. Ele também afirmou que vai governar para tirar a população da extrema pobreza.